Diz o nosso Afonso Romano de Santana. Que relação poderia haver entre Mariel Mariscotti e o Lampião? Mariel Mariscotti, como já contei para vocês, é aquele policial que depois se envolveu com o jogo do bicho e, ao querer pegar uma área, foi morto. Executaram ele. Será que os bicheiros, ele pergunta, são uma espécie de Robin Hood dos subúrbios patrocinando o carnaval dos pobres? Isso vale para hoje ainda, hein? Bicheiros e traficantes. Qual a relação do Padrinho Cícero e de Antônio Conselheiro com o fenômeno da marginalidade? Prestes e Lamarca, quando abandonam o exército, viram bandidos ou viram revolucionários? Como entender o encontro do Fernando Gabeira com o Lúcio Flávio na Ilha Grande? Por que o exército americano se aproximou da máfia siciliana na Segunda Guerra Mundial? É urgente, diz o Afonso Romano de Santana, escrever a história do banditismo no Brasil, para sabermos o que significa mineirinho, cara de cavalo, que eram os bandidos da época, né? E entender melhor tanto um delegado Fleury quanto a indústria da marginalidade incrementada em torno do jogo do bicho. Hoje, é só mudar algumas coisas aqui, mudar alguns quadros aqui, em vez de jogo do bicho, bota tráfico, né? Aí ele falando, ó, e se eu dissesse que o que se passa hoje na questão do jogo do bicho não é uma simples luta entre banqueiros do jogo do bicho, nem um combate entre polícia e bandidos, nem um simples caso de corrupção que envolve até o judiciário e a política. E se eu dissesse que o Mariel, mas aqui você pode colocar o Marcola, o Fernandinho Beiramar, está para a nossa sociedade industrial, assim como o Lampião está para a sociedade rural nordestina. Exatamente. Eu digo que Mariel é o bandido, esse, o policial que era bandido, era uma espécie de Lampião do asfalto e que poderia receber aquela classificação do E.J. Hobsbawm, que é um grande pensador, esquerdista, né, claro, de bandido nacional. Quem é o bandido nacional? Nós não temos hoje o bandido nacional? Temos. Quem é o primeiro nome? Quando você fala quem é o maior bandido, quem é o maior chefe? O Marcola, né? Ou o Fernandinho Beiramar, né? Então, não... E ele diz assim, ó, poderíamos ter a figura do bandido nacional? Ele não há dúvida. Se tivesse nascido há 200 anos na Catalunha ou na Sicília, ele seria um salteador de estradas e viveria de atividades rapinantes. Ou se fosse inglês, aí é que é o interessante, ó, né? Seria um pirata prestando serviços à coroa inglesa. Veja como a coisa se mistura, né? E ao comércio marítimo internacional. Vivendo, contudo, no Rio de Janeiro, esse policial bandido, que é o Mariscotti, faz parte de um enredo tipo samba do crioulo doido, onde jogo do bicho, esquadrão da morte e corrupção, envolvendo judiciário, polícia e política, se misturam. Tem alguma diferença para hoje? Mas a confusão do enredo, aí ele faz uma alegoria da escola de samba Unidos do Brasil, só existe para os menos avisados. Há uma grande coerência nisso tudo que está acontecendo. Ele está escrevendo isso nos anos 80 e essa coerência existe hoje. Polícia não pode subir no morro por decisão da justiça. Bandido pode atirar na polícia porque está usando legítima defesa. Bom, fecha parênteses. Há uma grande coerência nisso tudo que está acontecendo, mas isso a gente só pode entender se operar um deslocamento na análise dos fatos. Quer dizer, assim como a renúncia de Jânio Quadros
pertence muito mais à psicanálise do que à política propriamente dita, o assassinato do Mariel Mariscotti, esse policial que era bandido e que brigou lá, e os quiprocós em torno da repressão ao jogo do bicho, não dizem respeito somente à Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro. Na verdade, são um dos capítulos mais apaixonantes da sociologia e da antropologia brasileira. Então, no livro que esse antropólogo, sociólogo, enfim, Hobsbawm escreveu, Os Bandidos, ele dá um significado social e histórico aos bandidos nas diversas sociedades. Que é hoje o que nós temos. Nós sabemos, na real, qual a importância política do Marcola e do Fernandinho Beiramar? Nós sabemos qual a importância política deles? Quantos deputados eles ajudaram a eleger? O crime organizado ajudou a eleger? Ninguém sabe direito, né? Mas o Hobsbawm, ele estuda o ladrão nobre, tipo Robin Hood, o ladrão vingador, tipo Lampião, e os guerrilheiros Aidkus da Península Balcânica. Estudando a máfia, os bandidos chineses e russos, Hobsbawm também abre espaço considerável para Lampião, com referência ao padrinho Cícero e a outro cangaceiro Antônio Silvino. Está lá registrada a contribuição brasileira à história universal do banditismo. Hoje estaria muito mais completa, né? É urgente que alguém escreva a história da marginalidade brasileira. Urgentíssimo que se componha a história dos bandidos do Brasil, que nas universidades precisaria ser estudada ao lado da história das ideias do Brasil, de João Cruz Costa, história econômica do Brasil, de Caio Prado, e a história concisa da literatura brasileira, de Alfredo Bozzi. Porque a história de um povo também é a história dos seus bandidos.